quando a gente destrói um monumento histórico, seja qual for a representatividade daquele monumento, a gente está apagando a memória do que ele fez e de quem foi ele. Eu falo que a gente está apagando a memória não no contexto histórico, a gente apaga a memória no contexto do dia a dia, entendeu? Porque eu acho que um monumento ele serve para lembrar a gente no dia a dia, não no contexto histórico, porque no contexto histórico vai continuar lá quem foi o Borba Gato, o que ele fez, mas no contexto do dia a dia. Eu acho que é o mesmo que funciona, por exemplo, com um feriado, tipo feriado da independência, ou um feriado que faz alusão aos negros e tal, assim, eu acho que o feriado, ele é pra gente parar e pensar no sofrimento, na dor, né, em todo o contexto, né, e eu acho que o monumento histórico também tem essa questão, ele serve para lembrar a gente no dia a dia de quem foi, ou de quem não sabe da história, pesquisar, entende? Nossa, quem foi isso? Eu estava em Nova York ano passado e aí eu estava passando ali pelo museu, né? E eu vi uma estátua de um homem, e um lado um negro e outro lado um índio. E depois eu fui pesquisar, né, a história daquela estátua e eu fiquei assim, por um momento eu fiquei assim, nossa, fiquei refletindo no contexto daquela história. Agora, daquela estátua. Agora, se tivessem tirado aquela estátua dali, provavelmente eu não iria pesquisar. Agora, no caso do Borba Gato, eu acho que poderia ressignificar a obra. O que seria ressignificar? Poderia construir uma obra de arte não, uma nova estátua de negros e índios demolindo a estátua original do Borba Gato. Isso é ressignificar. Porque aí eu acho que a gente mantém viva a história e quem está passando ali no dia a dia ou qualquer pessoa que vai visitar aquele lugar, a pessoa vai pegar e falar, nossa, mas o que isso quer dizer? Quem foi esse cara? Ah, eu vou pesquisar. Aí hoje em dia com o celular a pessoa vai lá e pesquisa. E essa pesquisa mantém viva a história, o contexto. Aí com certeza essa pessoa vai contar, nossa, eu fui lá, aquela estátua, aquele cara quer dizer isso, ele fez isso, tal. Mantém viva a história. Agora, destruindo, apagando, ou pondo fogo, depredando, quebrando, infelizmente pedaços e cinzas não contam história. Aí algumas pessoas podem falar, não, contam história, porque está tendo isso está sendo registrado. Contam história sim, as cinzas ela contam história, só que a história que ela conta é limitada. Por exemplo, tá todo esse alvoroço agora, todo mundo, né, por conta de querer visualização, tá falando do Borba Gato e da estátua que foi destruída e tal. Mas uma hora a poeira vai decantar, uma hora a poeira vai cair, né? E aí ninguém mais vai falar do Borba Gato. Isso aí vai ficar. E aí a história vai se apagar. Porque quem passar ali não vai ver uma estátua, vai ver um vazio. E o vazio não conta história, não contam histórias. Por isso que eu falo que as cinzas não contam história. As cinzas na hora do Vesúvio, do vulcão, da explosão, ela conta uma história. Só que a hora que passa, as pessoas não vão mais no dia a dia ficar lembrando, nossa, aconteceu aquilo, sabe? Então a estátua, o monumento, ele serve para lembrar a gente no dia a dia, não no contexto histórico. No contexto histórico sempre vai ter, né? Ninguém vai esquecer. Agora no contexto de lembrar a gente no dia a dia, de a gente estar passando ali, nossa, aquilo ali, nossa, gente. Essa reflexão que a gente tem quando a gente olha um monumento, uma estátua, essa coisa que a gente tem interna, o vazio não conta, entendeu? O livro de história não conta, porque não é todo dia que você acorda e fala, hoje eu vou abrir um livro e vou pesquisar sobre o Borba Gato. Não, você não faz isso. Mas se você estiver andando na rua e você vê uma estátua, por exemplo, de índios e negros destruindo uma estátua, aí você fala, nossa, mas o que isso quer dizer? O que essa estátua quer dizer? Nossa, deixa eu pesquisar. Aí você vai lá, tem uma plaquinha, geralmente as estátuas, né? Você pesquisa a Borba Gato, nossa, o cara foi isso, nossa, o cara fez isso. Que legal essa estátua. Contou uma história, ressignificou a arte, deu trabalho para artista plástico que, infelizmente, tem muitos artistas que passam necessidade, são pessoas muito talentosas, e deu um novo significado para aquela obra e conta uma história, transforma o símbolo de um cara que teve uma índole, teve um comportamento extremamente
desprezível, transforma ele em uma pessoa, transforma aquilo numa coisa boa. Usa a memória dele para exaltar os negros ou exaltar os povos indígenas. Então a gente usa aquela imagem, que seria uma imagem ruim, para exaltar o que ele não fazia na época dele. Entendeu? Eu acho que o legal de ressignificar uma obra é isso. E sem contar que a gente gera trabalho para os artistas, né? Para os artistas plásticos que vão olhar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, um exemplo que eu dei, né, de fazer uma estátua, várias estátuas de índio com corda puxando a estátua abaixo, ficaria muito legal, daria um novo contexto e não destruiria essa história. Agora, quando destrói, põe fogo, quebra, depreda, eu acho que é só um motivo para que as pessoas encontram para fazer vandalismo, sabe? Acho que elas falam assim, hoje vamos destruir isso aqui, com o intuito de protestar. Mas protestar contra o quê? Sendo que o cara já faleceu. Entendeu? Ninguém vai se importar com a destruição de um patrimônio. A única coisa ruim e negativa disso é a questão do esquecimento, que as cinzas não contam história a longo prazo. A pessoa vai estar andando ali naquele lugar, vai ver aquele vazio, ela não vai refletir. O vazio, o nada, não conta história. Entendeu? Quando não tem uma estátua, não conta história. Se não tem uma estátua, você não vai olhar para o nada e falar, eu vou refletir, deixa eu pesquisar quem foi essa pessoa. Eu, várias vezes, já, por exemplo, viagens que eu já tive, que eu olhei a estátua e depois eu fui pesquisar, e aí eu aprendi um monte de coisa só de ver uma estátua e depois pesquisar. Entendeu? Então, assim, eu acho que o interessante é manter viva e ressignificar a obra. Agora, se a gente começar nessa pira de começar a destruir patrimônio histórico, estátua, tela, sei lá, qualquer coisa, porque aquela pessoa lá no passado teve ou filmes, esse dia teve uma questão aqui nos Estados Unidos, que foi a questão do Vento Levou, que eles queriam tirar o filme O Vento Levou do catálogo, começaram a fazer protesto porque o filme O Vento Levou ele exaltava a escravidão, sabe? Se a gente começar nessa pira de começar a destruir, de começar a apagar, de começar achando que a história vai se manter só pelos livros, eu acho que aí é o perigo. Porque o senso popular, um historiador pesquisa, um historiador sabe do contexto e tal, mas não é todo mundo que é historiador. E aí que entra o problema. A massa popular, a grande massa da população, ela não vai ficar pesquisando quem foi fulano, quem foi ciclano, entendeu? Então, quando você destrói, essa massa ela não vai olhar nos livros. Hoje em dia, quem a gente está querendo enganar? Hoje em dia as pessoas lêem uma manchete, elas já tiram a ideia da manchete só pelo título, entendeu? Então, tipo assim, quem dirá ler um livro de história para ver quem foi Borba Gato, quem foi ciclano, beltrano? Não vai acontecer. Então, quando você destrói um patrimônio como essa estátua, você coloca abaixo uma memória do que aquele cara fez e de todas as vítimas que ele causou, entendeu? Dor e sofrimento. Então, eu acho que aí mora o problema, porque aí quando você destrói isso fica só nos livros de história. E aí as pessoas no dia a dia não vão refletir, não vão pesquisar. Quem não conhece também não vai pesquisar porque não sabe, não tem aquela coisa. O que é essa estátua? Deixa eu pesquisar. Se a estátua não tem, a pessoa não vai falar, acordei hoje, vou pesquisar sobre ciclano. Não, ela não vai pesquisar. E aí, aos poucos, com o tempo, a memória vai ficando só para os historiadores, entende? Então a memória das pessoas elas vão deixando de lembrar daquilo. E aí acontece quando surge aí um louco, doido como o Borba Gato, a pessoa, vou votar nele, vou fazer isso. Um exemplo, não vou nem citar, né? Então assim, eu acho que o perigo de você destruir os patrimônios assim, de começar nessa pira, de começar a querer apagar como se fosse um protesto, eu acho que tem um efeito, na verdade, mais negativo do que positivo. Porque quando você destrói, eu volto a dizer, cinzas não contam histórias. A cinza ela não conta história. Ela pode contar uma história ali na hora, mas no dia a dia, depois, daqui 30, 40 anos, essa cinza, o nada ali, a pessoa passando ali, não vai refletir sobre. Entendeu? Não vai olhar e falar, putz, deixa eu refletir, o que isso quer dizer? Entendeu? Não vai, porque o nada não reflete. Você não vai olhar por quê? Por nada? Então, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, das pessoas
da grande parte da população que não é historiador. Os historiadores vão saber do contexto e tal, pelo estudo acadêmico e tal. Agora, a maioria das pessoas não vão lembrar, não vão, né? Ninguém vai lembrar do dia tal, do ciclano tal, entendeu? Então, assim, por exemplo, você lembra que nos anos 30 teve um protesto a favor do feminismo? Não. Entendeu? Por quê? Porque você não tá ligado. Eu também não tenho, eu tô citando, tá? Eu não sei nem se nos anos 30 teve. Mas eu tô falando, não, entendeu? Por quê? Porque isso. Agora, se eu perguntar pra um historiador e falar, você sabe qual foi o protesto que teve? A pessoa vai saber, entendeu? Agora, se tiver uma estátua de mulheres lá, não, a favor do feminismo, escrito em 1930 teve, não sei o que, aí eu vou falar, nossa, deixa eu pesquisar sobre isso. Teve, entendeu? É essa a vantagem de uma estátua, né? Pra lembrar, é a mesma coisa de um feriado. Agora, se você não tira a estátua, né, no caso ali do Borba Gato, você tira o vilão da história, não tem, então, sem vilão não tem vítima. Se você destrói o vilão, não tem vítima. Sem vilão, não tem vítima. Entendeu? Então, por isso que eu digo, ressignificar a obra, sim. Destruir, não. Porque destruir, você apaga, você queima, você faz a mesma coisa que Hitler fazia, queimar os livros. Entendeu? Vou queimar os livros que falam disso, vou queimar os livros que contam essa história, porque é um protesto, então deixa eu queimar. E aí vai deixando no esquecimento. Aí quando surgiu um novo Borba Gato, a gente fala, vamos votar no cara, vamos colocar o cara ali. Não, interessante o que o cara pensa. Eu acho que esse é o grande perigo de você queimar, destruir e depredar coisas, patrimônios, filmes, no caso do Vento Levou, que teve esse alvoroço, né? Você querer destruir um patrimônio que foi criado, que foi feito numa época onde tinha um outro pensamento. Mudou o pensamento? Muda o que significa aquela obra, mas jamais destruir. Porque destruir apaga todo o contexto e, infelizmente, termino esse vídeo falando, sem vilão não tem vítima, entendeu? Então eu acho ressignificar a obra muito mais interessante do que destruir. Beleza? Obrigado e tchau!